ambiental, ele é um empreendedor num negócio diretamente ligado a um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Composta E, que ele vai apresentar. Eu acho que tem alguma pessoa com o microfone aberto. Eu vou pedir para que as pessoas que não estejam durante a palestra que fechem seus microfones. Agora, eu vou pedir ao William e à Érica que se apresentem um pouco melhor e aí nós começamos. Por favor. Pode começar, William. Boa noite a todo mundo. Meu nome é William. Eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade. É muito legal estar aqui. Obrigado, Flávio. Minhas saudações a Érica, todo mundo. É isso. Vou apresentar um pouquinho da Composta E, um pouco dessa história, as origens e fazer essa relação com os ODS, né? Assim, ela não foi uma empresa que surgiu pensando nisso, mas quando a gente viu já tinha tudo a ver, né? Então, vai ser legal fazer essa relação. Meu nome é Érica, como o Flávio já me apresentou, eu também sou engenheira ambiental, sou doutoranda em planejamento energético e para contribuir com o assunto de hoje, que o William vai apresentar o Composta E, eu vou falar um pouco mais sobre a geração de energia através dos resíduos. E vamos lá. Muito obrigada. Bom, muito obrigado a vocês. Eu vou começar conversando sobre o que são os ODS e um pouco dessa história, né, do desenvolvimento sustentável. Essa história, na verdade, ela começa lá no século XVIII, né, com Thomas Malthus, que é aquele economista inglês, né, que ele começou a se preocupar que a população crescia mais rápido do que a produção de alimentos e ia acabar faltando alimentos no mundo. Então, essa preocupação com o futuro já acompanha a humanidade há muito tempo. O primeiro marco disso, a gente pode dizer que é aquele relatório do Clube de Roma, né, de 1972, que foi um trabalho que esse Clube de Roma encomendou de professores de Harvard, de MIT. Eles produziram um relatório, Os Limites do Crescimento, que tinha uma visão de futuro que era uma visão de escassez, né? Quando hoje em dia nós já sabemos que o nosso problema não é de oferta, nosso problema é de resíduo, né? A gente tem bastante tecnologia para produzir alimentos suficientes e energia suficiente para o nosso futuro. O problema é a quantidade de resíduo que esse processo de produção está gerando, seja de, vamos dizer assim, de lixo propriamente dito, né? Lixo urbano, lixo industrial, seja do lixo que vai para a atmosfera e que produz uma série de consequências, além de doenças, o aquecimento global, né? Então, esse processo veio evoluindo até que, em 87, numa dessas reuniões da ONU, foi feito o relatório do Brundtland, né, que se chama O Nosso Futuro Comum. É aí que nasce o conceito do desenvolvimento sustentável, que basicamente diz: nós temos que nos desenvolver, ou seja, melhorar nossas condições de vida, sem que, com isso, nós impossibilitemos as gerações futuras de usufruir dos mesmos benefícios que nós usufruímos hoje, né? Ou seja, que os serviços ambientais que a natureza nos oferece, né? Desde de conforto climático, a qualidade do nosso ar, que ele esteja presente e que também as populações possam conviver harmonicamente com o desenvolvimento econômico. Ou seja, essa visão diz que não basta você se desenvolver economicamente, mas você também tem que olhar o lado social e o lado ambiental, né? E, com isso, a gente chega
com a definição, né, dos ODMs, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que é feito na reunião, na reunião de 2000 da ONU, e onde se definiram 8 grandes objetivos para serem atingidos ao longo do século XXI, né? Daí Objetivos do Milênio. Esses objetivos, quando chegam em 2015, eles passam por um processo de refinamento, né, que dá origem a esses 17 ODS e as suas 169 metas, que vem a ser um processo mais detalhado, estruturado de definir esses objetivos. E, assim, eu espero que estejam aqui os nossos alunos, né, os estudantes que estão fazendo lá o TCC conosco, né, e que nós definimos que agora você precisa associar pelo menos um desses ODS ao seu negócio. E nós temos visto uma certa dificuldade dos alunos em fazer uma associação. Alguns eu dei esse feedback, né, onde eu conceituei que o que o aluno estava colocando, eu estava chamando de greenwashing, né? Então, por exemplo, você ter um restaurante e dizer que você vai usar material descartável, você não está, vamos dizer assim, contribuindo com o desenvolvimento sustentável, né? Se você quiser, se você for pensar num restaurante, você tem muitas dimensões, né? Então, nesse aspecto, você utilizaria, por exemplo, materiais reutilizáveis, né? Na apresentação, no material que nós encaminhamos para vocês, tem o caso do restaurante Corrutela, aqui em São Paulo, né? E você vê que ele utiliza todos os diferentes ODS, né? Eu vou mostrar um trechinho de um vídeo de uma empresa que a Érica vai falar, que é a Home Biogás. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Então, espera aí, um minutinho. Eu vou perguntar se vocês estão... Vocês estão vendo a tela do vídeo? Peço que a Érica e o William me falem que vocês estão vendo. Estamos. Ok, então eu vou passar um pouquinho desse vídeo para mostrar o exemplo da Home Biogás. It's Thursday tradition here at Home Biogas. That means banana pancakes. In 2015, we launched our first Indiegogo campaign, showing the world how to turn this into this. The idea of a backyard appliance that turns organic food scraps into cooking gas was first of its kind. We were so excited to see all these people from all over the world enjoying the system. The first campaign enabled us to get home biogas to the heart of remote communities in need. People who have been cooking over firewood suddenly had clean, free energy. It was a huge step in fulfilling our vision. The amazing support inspired us to think forward. What if we could take the home biogas appliance, make it even better, and reduce its overall cost? It took us over a year. Home Biogas 2.0. Eu vou parar por aqui, né? Acho que a Érica vai falar um pouquinho mais sobre a Home Biogás, mas o que é interessante, e depois eu recomendo que vocês visitem o site dessa empresa, né? É que vocês vão ver que ela integra diversos objetivos, né, dentro dos ODS, né? Não só a geração de energia limpa, como a redução de resíduos, como a inclusão social e redução da pobreza por agregar pessoas da comunidade. Então, é importante que, na hora que você for definir esse ODS ligando ao seu negócio, você argumente dessa... Quer dizer, se você vai criar se você está dizendo que vai atender um ODS de redução da pobreza, dentro do seu negócio você tem que integrar uma comunidade pobre no negócio e que isso
sirva como uma ferramenta de redução de pobreza. Então, eu vou passar a palavra. Quem vai começar? William? William, por favor. Sim, vamos lá. Flávio, você pode colocar a apresentação que a gente preparou, por favor? Posso. Me dá só um minutinho. Enquanto o Flávio prepara aí a apresentação que nós preparamos, convido todo mundo para procurar a Compostaí no Instagram, né? @compostaí-resíduos, tudo junto. Nós somos uma empresa que nasceu na Tijuca, no Rio de Janeiro. Estamos pertinho da Veiga de Almeida e da Tijuca. A gente está na Conde Bonfim. Claro, obrigado. Está vendo? Sim, legal. Então é isso, @compostaí-resíduos, deem uma olhada lá. E sigam a gente, que é muito importante para a gente poder ter essa rede conectada. Bom, nós somos uma empresa de gestão de resíduos. E nós encaramos a gestão de resíduos como uma ferramenta de educação ambiental, partindo do princípio de que hoje a gestão de resíduos é caótica, assim, pelo menos no Brasil, e já vou falar um pouco mais sobre isso. E o nosso foco é realmente a coleta e a compostagem dos resíduos orgânicos. E por que dos resíduos orgânicos também vamos compreender logo. Então, acho que a primeira coisa é saber compreender a diferença entre os diferentes aterros, lixões, assim, né? Então, brevemente passando aqui sobre uma parte um pouco mais teórica sobre a gestão de resíduos. Aqui na foto a gente tem o aterro de Jardim Gramacho, né? Esse que é o maior aterro da América Latina e que só pôde ser chamado de aterro a partir de 1998. Ele ficou quase 20 anos, desde 1976, operando como um lixão, né? O que seria um lixão? É essa ilustração acima à direita, quando os resíduos são dispostos sem nenhum tipo de proteção do solo, sem nenhum tipo de cobertura, sem nenhum tipo de mitigação de impactos pela decomposição desses materiais. E a partir de 1998 que ele passou a receber algumas medidas de mitigação de impactos, entre elas a captação de chorume, como vocês podem ver na imagem do aterro, a imagem aérea, tem uma lagoa, 2 lagoas pretas, né? Essas são lagoas para o tratamento desse material. E também a captação do biogás, né? Que é um gás gerado internamente. Para vocês terem noção da quantidade de biogás que é gerado num aterro como esse, mesmo desativado, existe hoje vigente um contrato com a Reduc, né, que conecta o aterro de Jardim Gramacho com a Reduc para o fornecimento desse biogás para lá. Né? E é um contrato que tem uma duração de mais de 20 anos. Né? Então, mesmo um aterro desativado, como é o caso de Jardim Gramacho, ele ainda está produzindo biogás, não só biogás como chorume, e pelo fato de ele ter sido um lixão, muito desse chorume ainda infiltra no solo e atinge o lençol freático, e, como vocês podem observar na imagem, esse aterro está na beira da Baía de Guanabara, o que gera um grandíssimo impacto. Né? Então, sim, agora nós podemos prosseguir. Então, os aterros sanitários, eles são um exemplo perfeito de passivo ambiental, né? Ele já não é mais um ativo, né? Já não se recebe, ele já não gera receita por estar recebendo os resíduos lá. Mas ele mesmo parado, ele gera despesas, porque ele precisa manter os seus sistemas de tratamento. Então, isso, quem paga é o contribuinte, somos nós. Então, isso é um grande problema para início de conversa. E eu trago aqui, para a gente poder mergulhar na compostagem, o conceito de saneamento ecológico. Volta por favor. Que é um conceito complementar ao conceito do saneamento convencional, como a gente está acostumado a ver. O saneamento convencional no sentido das grandes intervenções, das grandes estações de tratamento, dos grandes projetos, né? E que são, sim, importantes, né? Sem eles, a situação do saneamento seria pior do que ela é hoje. Contudo, a gente sabe que ele não atinge a todos. Então, o conceito de saneamento ecológico ele propõe sistemas mais descentralizados, focado no mínimo uso de recursos externos, principalmente.
né, tem uma preferência por bioprocessos, processos ecológicos, né, então se baseia nos ciclos naturais, observa a ciclagem de nutrientes, encara algo como esgoto ou resíduos como recursos, né, partindo do princípio que eles são ricos em matéria orgânica, ricos em vida biológica e podem ser aproveitados e não enterrados, né? Atualmente a gente desenvolveu muito a arte de enterrar resíduos longe, transportando para muito longe. E, ilustrativamente, está aí o ciclo da matéria orgânica, né, como um exemplo perfeito de ciclo, né? Um ciclo que está presente no nosso dia a dia, mas que, na verdade, ele convencionalmente não está acontecendo, no sentido de que nós produzimos alimentos, plantamos, consumimos as nossas refeições, produzimos os nossos restos alimentares, mas a gente enterra esse resíduo no aterro sanitário, e quando a gente poderia estar fechando o ciclo da matéria orgânica através da compostagem, por exemplo. E dessa forma a gente ativa a economia circular, porque a gente tem todas as etapas desse processo, a produção de produtos e serviços, né, de uma forma contínua, né, numa área que é indispensável para a sobrevivência da sociedade, que é a alimentação. A compostaria se apoia muito nesses princípios e não só temos uma economia circular ativada, como estritamente local. Então, a nossa área de alcance, ela é a área que a gente consegue alcançar de bicicleta, né? Então, isso já cumpre com uma questão fundamental, que é a redução das emissões dos gases de efeito estufa, né? Diferente da coleta convencional, nós não utilizamos caminhões, não estamos queimando combustível para poder fazer a gestão de resíduos, né? Então, a gente está podendo atender. O nosso impacto ele é na Tijuca, onde nós estamos, e onde nós conseguimos chegar, que são os bairros anexos. E o nosso pátio de compostagem também é um símbolo de gestão local, de materiais, de recursos, né? Então, a gente trabalha num pátio de compostagem que é um terreno grande, arborizado, com muito mato, né? Muito capim, muitas árvores. E o manejo desse material é fundamental para a atividade da compostagem, porque a atividade da compostagem requer dois recursos apenas: os resíduos alimentares e as fontes de carbono, que são as folhas secas, né? Então, no nosso caso, nós usamos o capim que tem nesse terreno como matéria-prima. E a gente processa ele no nosso triturador para ter um material triturado que é ideal para compostagem, que requer todo um manejo de pátio, todo um planejamento e EPI também. Pode avançar. Aí, na imagem central, a gente tem o exemplo de uma leira de compostagem, né? Uma leira de compostagem é o local, né, que recebe os resíduos orgânicos. E ele é composto exclusivamente por folhas secas e os resíduos orgânicos, né? Numa montagem pensada, né, que visa a otimizar o trabalho dos micro-organismos, né? Lembra do saneamento ecológico? Processos ecológicos. Os alimentos eles já possuem os micro-organismos decompositores. A gente pode observar isso no nosso dia a dia. Se a gente deixar um alimento exposto ao relento, ele logo vai estar entrando em processo de apodrecimento, decomposição. Dentro da leira de compostagem, nós favorecemos esses processos. Então, parte, né, fundamental da nossa atividade é compreender como é a atividade dos micro-organismos decompositores e como favorecer ela, né? Então, dentro da leira de compostagem, a gente faz uma combinação específica entre resíduos alimentares misturado com fontes de carbono triturada. Isso dá uma mistura, que é a dieta, que a gente chama, dos micro-organismos. Os micro-organismos, assim como nós, querem uma dieta balanceada. Eles querem uma proporção de determinado nutriente, precisam de uma proporção de outro nutriente, especialmente carbono e nitrogênio. Carbono para produção energética e nitrogênio para síntese de proteínas, né, e reprodução também. Então, nós consideramos que os resíduos alimentares são as fontes de nitrogênio na compostagem, enquanto as fontes de carbono são as fontes de carbono, as folhas secas são as fontes de carbono. E tudo isso é envolto nessa camada de folhas secas, de palha, para que esse sistema esteja isolado do meio externo, evitando assim, né, o contato, a intervenção de animais diversos, né, e
e também até mesmo do clima. Então, esse é um ambiente meio isolado. Dentro da leira de compostagem acontece um processo quente, de calor, né? Os micro-organismos decompositores geram calor e, dessa forma, a temperatura pode subir até 70 graus dentro de uma leira de compostagem. E, enfim, ao final de 120 dias, aproximadamente, no nosso caso, nós produzimos um composto orgânico. Volta, por favor, Flávio. E esse composto orgânico, ele é devolvido para os clientes, parte dele, e parte dele nós comercializamos e utilizamos no nosso próprio terreno, que é de onde a gente tira nossas matérias-primas, portanto, não podemos esgotá-lo, né? Então, a gente entra muito na área da agricultura regenerativa também, né? No sentido do manejo ecológico das pastagens, dos sistemas agroflorestais. Então, como que a gente pode manter nossa produção de matérias-primas sem esgotar o terreno, tendo uma produção, né? E, bem, atendemos os nossos clientes e damos esse composto para eles. O cliente que assina o nosso serviço, ele recebe um baldinho coletor para fazer o movimento mais estratégico na gestão de resíduos para uma gestão mais eficiente, que é a separação dos resíduos na fonte. Então, esse elemento do nosso trabalho, ele é inspirado no movimento Revolução dos Baldinhos, que ocorreu lá em Santa Catarina, e é a partir da separação dos resíduos que a compostagem é viável. E nós retornamos todo mês para os nossos clientes um informativo de quanto que esse cliente produziu aquele mês de resíduos orgânicos que nós coletamos e trouxemos para a compostagem. Então, dessa forma, a gente pode ter uma noção de quanto que a gente gerou. E isso é uma informação que muitas vezes a gente não tem. Por que isso acontece? Por que a gente sabe exatamente quanto a gente consumiu de luz, de gás, de telefone, mas não sabe sobre resíduos? Então, são diversas questões aí mais políticas, né, que a gente pode ter como discussão mais tarde. E também a gente informa o impacto total da Compostaí, né, para que a gente gere esse senso de comunidade, né, para que a gente consiga perceber, caraca, a minha contribuição está ali dentro daquele número maior, né? Então, isso motiva todo mundo, né, e ajuda a gente a ressignificar a nossa relação com os resíduos, né, e nos estimula a multiplicar essa ideia. Então, essa foto aí, para fechar, sou eu e meu sócio Bernardo, nós juntos fundamos a Compostaí e colhemos frutos do terreno que a gente está trabalhando e a gente tem a maior alegria de estar trabalhando lá, né? E observo que tem que ser, se não é divertido, não é sustentável. Eu sempre vou reforçar isso e claramente estamos bem felizes nessa foto com muita banana que a gente colheu do nosso terreno e que faz parte do manejo ecológico do terreno, né? Então, tudo isso faz parte, né, da sustentabilidade do negócio, né? Então, acho que por hora é só, na discussão a gente pode aprofundar em diversos temas. Obrigado. Legal, William. Muito obrigado. Vou pedir para a Érica agora comentar. Você vai querer usar a apresentação, Érica, também? Eu posso compartilhar daqui. Tá bom. Então, eu vou parar de compartilhar e aí você manda daí. No final, nós vamos conversar a três, né? E uma maioria maior parte do nosso público aqui, né? Nós estamos com 64 pessoas, são estudantes da Veiga, né? Embora tenham outras pessoas. E é muito legal ver dois jovens como vocês, né? Tanto com uma evolução na carreira acadêmica, como é o caso da Érica, como o William já empreendendo, né? Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? Sobre essas escolhas e como é que vocês estão vendo a efetiva incorporação dos ODS, tanto na vida das pessoas quanto nos negócios, né? Fica à vontade, Érica. Vocês estão vendo a minha tela toda? Oi, estou vendo a sua tela toda. Me escutam bem? Então, beleza. Bom, como o Flávio já falou, a minha área de pesquisa é ligada à energia renovável e mudanças climáticas.
E como a gente está falando de formas mais sustentáveis de dar uma destinação correta aos nossos resíduos, como o exemplo do Composta-E que o William apresentou agora, eu vou falar da possibilidade do aproveitamento energético a partir dos resíduos. E aí eu trouxe exemplos de empresas com negócios nesse setor e como isso se relaciona aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, tanto os resíduos sólidos urbanos como no setor agropecuário tem uma grande concentração de resíduos orgânicos que emitem uma grande quantidade de gás metano, contribuindo para as mudanças climáticas. Para vocês terem noção, o potencial de aquecimento global do metano é 28 vezes maior do que o do CO2. E então, como a nossa conversa é rápida, eu vou focar só em duas formas de geração a partir dos resíduos, que é a incineração e a biodigestão anaeróbica. Aqui a gente pode ver um exemplo de incineração, que a incineração é a destruição em temperaturas muito elevadas dos resíduos, que normalmente é indicada como forma de tratamento para resíduos hospitalares, porque são resíduos infectantes, resíduos químicos. Então, para dar uma destinação correta, é feita a incineração. E aí é possível aproveitar parte dessa energia que é liberada com a queima para gerar energia térmica ou elétrica. Então, é a recuperação energética daquele resíduo. E aqui à esquerda, nós temos o exemplo da usina Verde, que é localizada na Ilha do Fundão, e ela opera com parte dos resíduos lá da cidade universitária e gera 440 kW por dia. E aí essa energia é usada no consumo próprio, mas vocês podem pensar, 440 kW por dia, o que é isso? Para vocês terem uma noção, a média do consumo residencial brasileiro é de 160 kWh por mês. Então, essa usina conseguiria suprir a necessidade de mais ou menos umas 3 famílias em um único dia. Isso no mês inteiro. Então, como é que é a incineração? Ela ocorre em etapas. Então, primeiro ocorre a preparação do resíduo, porque tem que separar do lixo orgânico, que ele é muito úmido, e dos resíduos que têm maiores potenciais caloríficos. Então, ele sofre combustão em altas temperaturas, aqui a gente pode ver o forno, e também tem o controle de poluentes que possam ir para a atmosfera. Normalmente isso é feito ou com filtros ou com uma torre úmida. E aí o controle dos efluentes e também um encaminhamento das cinzas que restam da queima para um aterro específico. Já a digestão anaeróbica é uma decomposição dos resíduos orgânicos para o micro-organismo, só que sem oxigênio. E aí produz um efluente líquido, que é o biofertilizante, que a gente chama, e o biogás. O biogás, ele é uma mistura de metano com dióxido de carbono. Aí aqui na esquerda, a gente pode ver um biodigestor de uso doméstico, que ele é menor, né? E na direita, um biodigestor de resíduos agropecuários, no caso, é de dejetos suínos. E aí o biogás coletado, ele pode ser usado tanto para energia térmica. No vídeo do Flávio apareceu eles usando o biogás num forninho, tanto para aquecimento de caldeiras, como energia elétrica, que a gente chama de bioeletricidade, e o biometano. O biometano é quando a gente purifica esse biogás e ele vira um substituto do gás natural que a gente usa. E aí, como o Flávio mostrou no vídeo, essa empresa do biodigestor doméstico, o Home Biogás, ela busca alcançar 12 dos 17 ODS. E aí é fácil visualizar o 7, né, de energia limpa e acessível, o 13, de ação contra a mudança climática, mas também ele cita o 17, porque quando você compra um biodigestor doméstico, ele doa uma unidade para uma comunidade carente. Então, você está espalhando essa tecnologia do biogás para as pessoas ao redor do mundo que sofrem com a poluição do ar em ambientes fechados, porque esse ODS 17 fala das parcerias e do meio de implementação, mas também em promover o desenvolvimento e a transferência da tecnologia, não só a parceria pura e simplesmente. O ODS 12 também,
que ele fala de consumo e produção responsável. Então, uma das metas é uma gestão sustentável do resíduo e um uso eficiente dos recursos naturais, reduzindo essa geração dos resíduos. E aqui, os ODS, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, servem como plano de ação, tanto para os governos, para a sociedade, para as pequenas e grandes empresas, para a academia e para a gente. Aqui, por exemplo, são alguns dos negócios sustentáveis que eu utilizo na minha casa e com isso eu apoio o plano de ação dos ODS. Então, eu tenho uma composteira, um telhado verde e uso energia solar. Então, assim, o set de energia limpa, na minha casa, na verdade, eu não tenho a placa fotovoltaica instalada, mas é a partir de um sistema de compensação, a regulação da resolução do 482 da ANEEL, ela permite o net metering, que eu gero em outro lugar, mas com o mesmo CPF na conta da distribuidora, eu abato os créditos e consigo usar a energia solar que está no telhado, gerando no telhado de outra casa. O 11, que é reduzir o impacto ambiental negativo nas cidades, e o 12, que é o consumo de produção responsável. E aqui o telhado verde, ele ainda contribui para a eficiência. Eu não preciso de... Ele diminui a temperatura nos ambientes da casa. Eu não preciso gastar tanta energia com ele. E aqui, esse último slide é só para mostrar, para ficar com vocês, é uma cartilha do Sebrae, que fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos pequenos negócios, desafios e oportunidades, para consulta, que ele diz como implementar os ODS na estratégia da sua empresa. E aí ele vai dando dicas de como você pode usar os ODS, os 17 ODS, na sua empresa. Como é que você pode utilizar isso no seu dia a dia. É isso. Ok, muito obrigado, Érica. Eu acho que vocês ajudaram muito, né, a mostrar para todo mundo. Acho que você pode parar de compartilhar, né? Como efetivamente aplicar os ODS nos negócios, né? Essas aplicações elas vão para todo tipo de negócio, né? Eu trabalho muito com a questão de sustentabilidade no setor financeiro. Então, as pessoas podem pensar, poxa, mas o setor financeiro não tem impacto, né? Então, como é que esse setor está incorporando isso, né? Hoje em dia, os grandes bancos e as grandes seguradoras, elas estão definindo uma série de políticas, e nós temos visto muita coisa aqui no nosso dia a dia na mídia, né? Quanto a você só fazer investimentos em negócios e em países que sejam, vamos dizer assim, ambiental e socialmente corretos. Então, hoje em dia, um grande fundo de investimento, um grande banco, ele não financia um projeto que não tenha, vamos dizer assim, esses princípios, né? E na indústria de seguros também, né? Então, para a gente provocar uma conversa, né, o que eu queria perguntar para os dois é, primeiro, assim, o que motivou vocês a questão de estudar a engenharia ambiental e como é que vocês veem o futuro de vocês, né, atuando no mercado, na academia, com esse conjunto de conhecimentos que a universidade passa para vocês. Acho que eu posso começar. Tá, William. Eu escolhi a engenharia ambiental porque eu gosto muito de uma definição de engenharia ambiental que o engenheiro ambiental ele resolve o problema que outros criam. Então, a gente está sempre ali tentando minimizar os impactos que outras produções
podem criar. E aí eu escolhi focar em planejamento energético. Então, os ODS estão intimamente ligados à minha formação. E eles vão estar sempre ali lado a lado. Bom, minha escolha por engenharia ambiental, ela passou muito por uma questão de saúde ocupacional mesmo. Eu não tinha entrado direto na engenharia ambiental, eu estava na engenharia civil e me faltava propósito, assim, dentro do curso, eu não estava vendo áreas de atuação interessantes que faziam sentido para mim. E nisso eu conheci um projeto de extensão na UFRJ chamado Muda UFRJ, Mutirão de Agroecologia, que me abriu uma perspectiva enorme assim, sobre a questão ambiental, principalmente com foco na agricultura, né, que é um assunto que não é abordado de uma forma geral assim, nas universidades urbanas. Né? E foi quando eu conheci toda essa área de conhecimento que eu me vi muito dentro já da engenharia ambiental. Até porque a engenharia civil e a engenharia ambiental têm uma aba em comum, que é a parte de saneamento, né? Então, de repente, eu já me vi muito dentro da engenharia ambiental e mudei de curso. E aí eu me vejo, assim, principalmente por causa dessa experiência com o Grupo Muda, assim, com uma tendência muito forte a empreender, porque o Grupo Muda é muito baseado na extensão universitária, né? Em como você pode estabelecer uma troca com a sociedade, buscando recursos locais, né? Especialmente no nosso caso, fundamentados na agroecologia, soluções ecológicas, tecnologias sociais. E, de repente, eu me vi com muitos recursos para diversos problemas que estão aí evidentes, né? Principalmente na área de saneamento. E, por ser um grupo de extensão que está fundamentado na engenharia ambiental, esse foco na compostagem ele aconteceu organicamente e baseado na experiência da Revolução dos Baldinhos e, posteriormente, do Ciclo Orgânico, que é uma outra empresa de compostagem daqui do Rio de Janeiro, pioneiro, que me motivei para empreender. Ok, obrigado. Agora, eu quero fazer para vocês uma outra pergunta, né? A Veiga de Almeida já tem algum tempo que introduziu em praticamente todos os seus cursos, né, de uma forma mais recente, essa questão de procurar ligar os negócios aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Mas a pergunta que eu quero colocar para vocês é como é que vocês veem essa questão do conhecimento tanto de gestão, né, aí entra o lado da administração, quanto das ferramentas de empreendedorismo, né? Primeiro, assim, mais diretamente para o William, que já está empreendendo, e como é que você, Érica, vê, vamos dizer assim, você se sente confortável ou não de, vamos dizer assim, dominar ferramentas que auxiliam um empreendedor, né? Estou me referindo a ferramentas do tipo ser capaz de fazer uma análise de mercado, né? Entender qual é o potencial, quem é seu público-alvo, quem seriam os seus concorrentes, quem seriam os seus clientes potenciais, como é que você faz uma análise financeira, como é que vocês, como engenheiros ambientais, veem essa necessidade, né, de conhecimento? Bom, vou responder primeiro, então. Na minha opinião, para a gente contemplar os objetivos do desenvolvimento sustentável, não basta a gente ter um conhecimento técnico, né? Porque o conhecimento técnico, por si só, ele assume uma neutralidade que, na verdade, não existe, né? Por trás de todo o conhecimento, por trás de toda a tecnologia, existe uma ideologia. Portanto, se nós queremos atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, nosso conhecimento técnico ele tem que estar diretamente atrelado a causas, a propósito, né? Então, assim, a questão social é fundamental da gente conhecer para conseguir contemplar esses objetivos. E nós temos ferramentas de gestão, né, tradicionais que podemos escolher, fazer escolhas, né, para que a gente contemple mais objetivos. Por exemplo,
de que adianta eu saber sobre compostagem, né, se eu não estou desenvolvendo uma compostagem que seja acessível para a população, né? Portanto, nós utilizamos um método de compostagem que é de baixo custo, né, que exige poucos recursos mesmo, né, exige que tenha um foco nos recursos locais, que estimula a educação ambiental, que estimula você conhecer, você saber onde você está e quais são os recursos que estão ali, quanto que eu produzo, né? O que tem ao meu redor. Então, uma noção sobre o meio ambiente ao meu redor. E fazer escolhas de projeto, por exemplo. A gente trabalha com bombonas, né? Bombonas de 30 litros. 30 litros foi uma escolha, poderia ter sido uma bombona de 50 litros. Mas isso já é excludente. Certas, né? 50 litros para muitas pessoas já é um peso impossível de carregar. E pensar que tem gente que carrega 50 quilos todos os dias. Né? Mas buscamos um trabalho mais inclusivo. Então, a gente reduz esse peso para que mais pessoas possam estar fazendo isso, para que esse modelo de gestão de resíduos seja acessível tanto para homens quanto para mulheres. Né? Enfim, em última análise, assim, esse modelo de negócios da Composta.e é um modelo de gestão de resíduos que é uma semente, digamos assim, de política pública. Por que não? Porque nós provamos que nós somos capazes de fazer uma gestão local de resíduos que estimula a economia circular, né? E que estimula uma economia solidária, um trabalho em rede, que observa uma outra empresa de compostagem não como um concorrente, mas como um parceiro no objetivo maior. Portanto, as nossas ferramentas de gestão são para tecer parcerias, aumentar o impacto do nosso trabalho, né? Então, acho que está tudo baseado nas escolhas. Não basta saber a tecnologia, tem que ter um propósito. Então, nosso propósito é causar impacto positivo, não só ambiental, né? Compostagem, por definição, vai ser um impacto ambiental, mas eu posso fazer isso sendo um empregador que não paga bem seus funcionários. Ou eu posso fazer isso de uma forma que eu considero justa. Vai chegar uma hora que eu vou poder fazer uma escolha. Eu vou comprar um maquinário ou eu vou empregar mais gente. Eu vou lucrar mais com um, mas eu vou estar empregando mais gente no outro. Então, o que eu vou escolher? São escolhas, isso cabe a nós escolhermos. Portanto, se a gente quer atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente tem que rever nossos conceitos, né? E fazer escolhas, né, para chegar nesses lugares, nesses propósitos. William, isso antes da Érica estar comentando, né, você me lembrou uma passagem que assim, já tem um bom tempo, né? No final da década de 90, eu fiz uma viagem para a China. E assim, a China estava... assim, se a China cresce muito hoje, naquela época ela crescia muito mais, né? Me lembro que uma coisa que chamou muita atenção é que eu estava num hotel e na cidade de Pequim, e que não era uma cidade muito iluminada, mas você olhava para a noite e você via aqueles fogos azuis, né, que eram das soldagens sendo feitas nos prédios. Né? Então, assim, eles estavam trabalhando 24 horas. Mas nós saímos para fazer um guia, né? Você não viajava sozinho, e para conhecer um pouco uma parte fora da cidade. E uma coisa que me marcou muito é que havia uma área de reflorestamento, obviamente, porque as árvores eram todas do mesmo tipo, não eram eucaliptos, mas eram outro tipo de árvore, e que o pessoal estava derrubando as árvores. Mas parecia um formigueiro humano. Né? Então, assim, era uma quantidade enorme de pessoas, as pessoas subiam na árvore e eles iam cortando a árvore de cima para baixo. Né? Cortavam todos os galhos, depois iam... Eu fiquei observando aquilo e perguntei para a guia, né? Mas assim, que trabalho, uma quantidade enorme de pessoas. O cara falou, tem muita gente na China, esse pessoal tem que trabalhar. Então, é exatamente isso que o William estava dizendo. Né? É um método de produção que respeita essa necessidade de você incluir a mão de obra. Né? E uma outra, até uma questão que nós tivemos hoje de manhã, uma conversa entre os professores, de se você pode ou não fazer um negócio
que seja até um negócio, uma ONG, né, uma organização social, e que ele pode ser um negócio que se sustente, né? Então, assim, eu acho que o bom exemplo da Composta.e é um tipo de negócio, que é um negócio que tem uma pegada social forte, mas que tem que se sustentar, né? Você tem que fazer conta e fazer escolhas de custos e receitas que permita que o negócio subsista. É isso. Vou passar a palavra para a Érica. Eu concordo com o que o William falou, e agora na sua fala, eu lembrei de alguns relatórios que estão sendo divulgados agora, que a recuperação dessa pandemia da Covid-19 tem que ser uma recuperação verde, voltada para esse emprego verde, e não qualquer tipo de emprego só para recuperar rápido a economia. E complementando o que o William disse, o futuro de iniciativas ligadas ao ODS e ligadas especificamente à energia renovável, que foi a parte que eu falei, é muito promissor, porque os investimentos em capital de risco das tecnologias limpas, que a gente chama de clean tech, apresentam uma explosão de crescimento nos últimos anos. E aí essas startups verdes, elas buscam inovar por meio da sustentabilidade, utilizando uma tecnologia limpa para aumentar a produtividade e a eficiência dos projetos, enquanto reduzem os custos. E aí os 17 ODS têm que aparecer como motivação para esses negócios, para essas clean techs, e para dar certo, para ela poder entrar no mercado, é essencial o uso de ferramentas e toda essa parte da gestão administrativa que você estava falando antes. Mais ou menos por aí. Ok, eu queria agora abrir, né, se a gente ainda tem 10 minutinhos, né, se algum das pessoas que estão aqui, né, a gente agradece a todos que nos prestigiaram aqui. Se vocês têm alguma pergunta, ou geral, para a mesa, ou então para algum dos palestrantes, fiquem à vontade. Eu acho que pode, inclusive, abrir o microfone, que é mais fácil de colocar a sua questão, né? Acho importante aproveitar esse momento para isso. Boa noite. Boa noite, Carlos. Fazer uma pergunta ao William, da questão dessa compostagem, né? Achei interessante, né? Que é bem simples, né? E é de fácil aplicação. Aí, assim, a pergunta é, quando você descobriu esse tipo de compostagem? Foi durante a faculdade ou você descobriu depois, né? Vocês dois, na verdade. Foi na faculdade, foi durante a graduação, mas não foi dentro da grade obrigatória da graduação. É isso, não está dentro da grade da graduação. Por isso que eu dou esse destaque para a experiência com o Grupo Muda, porque esse grupo que se baseia na agroecologia e na permacultura já busca soluções ecológicas, né, de uma forma paralela. O grupo surge nessa demanda, assim, né, de buscar soluções mais ecológicas que não estavam ali dentro da grade obrigatória. Então eu conheci dessa forma. Existe um espaço experimental lá no Centro de Tecnologia, que é o nosso laboratório vivo, que é onde tem esses experimentos, e não só em compostagem, como em diversas soluções, assim. E foi através dessa experiência que eu pude aprofundar no conhecimento sobre compostagem e agora propor a compostagem, né? Hoje ela é reconhecida assim, mais pelos professores como um tema, né, necessário, assim, que é muito relevante. Esse espaço que o William falou tem diversas outras soluções. Tem banheiro seco, cultivo de agroflorestal, que é várias espécies misturadas, então ela dá o retorno aqui dos nutrientes que a terra precisa. E só para complementar, uma outra alternativa que eu uso aqui é a compostagem doméstica, só que com minhocas. Então ela não esquenta tanto quanto tipo de compostagem feito lá no Composta.e. E eu posso fazer em casa.
Eu acho interessante, né, o que vocês colocaram, né, no processo de compostagem, né, e depois que a Érica colocou, né, a possibilidade de cada pessoa individualmente dar a sua contribuição para os ODS, né? Como a Érica colocou, ela tem, além de ter um processo de compostagem na sua casa e todo um processo de separação do lixo orgânico, ela tem um telhado verde, tem uma geração de energia elétrica em outro endereço e aí compartilha. Eu estou morando agora em São Paulo, mas quando eu morava no Rio de Janeiro, eu fiz um telhado verde, né? Telhados e paredes verdes são tecnologias importantes, não só na mitigação dos efeitos da mudança climática, uma vez que sequestram carbono, né? Porque você cresce uma cobertura vegetal, portanto, sequestra carbono, mas também na adaptação, né? Eu me lembro, quando eu fiz o meu telhado verde, eu usei uma empresa chamada Ecotelhado, que forneceu a tecnologia que foi colocada no telhado verde, e aquela tecnologia ela retém 50 litros de água por metro quadrado numa chuva pesada. Vocês imaginem numa grande cidade, se a gente tivesse isso em larga escala, como provavelmente nós seríamos capazes de reduzir as enchentes em cidades como o Rio de Janeiro, porque você vai acumular milhões de litros d'água, né? E uma série de outras tecnologias, como a que assim, começa a ser aplicada em alguns lugares no Brasil, como permeabilidade de solo, né? Para que as cidades hoje elas são muito impermeáveis, né? E isso também aumenta muito as enchentes. Bom, pessoal, são 20h25, né? Eu tenho uma pergunta aqui do Michael, né? Em relação à escolha dos ODS para o processo do projeto, foi difícil, foi fluindo? Eu não sei se o Michael está fazendo essa pergunta para o William, mas assim, eu acho que normalmente você, em qualquer tipo de negócio, é importante você ter os ODS como um pano de fundo, né? Então, desde que seja um negócio de serviço, por exemplo, você pode trabalhar a questão de igualdade de gêneros, né? Não ter preconceitos entre contratação de homens e mulheres, uma pessoa transgênero, né? Não ter nenhum questionamento, né? Que, assim, embora exista hoje em dia, não faz o menor sentido, né? de se a pessoa é branca, negra, amarela, de origem indígena. Então, é você ter isso no DNA do seu negócio, né? E nas suas diversas dimensões. Não é só a dimensão ambiental, né? O próprio William colocou isso, né? Na questão de você contratar e remunerar adequadamente as pessoas, né? Isso é fundamental nesse processo como um todo. Então, eu acho que eu vou pedir para o professor Celso, né? Acho que a gente já pode encerrar, né? Eu gostaria de agradecer muito, abro para William e Érica fazerem uma mensagem final, e depois eu pediria que o professor Celso fizesse um encerramento. Olá, eu queria apenas agradecer por estar aqui, foi muito bom a nossa conversa, e para vocês sempre usarem os ODS como plano de ação mesmo, para qualquer circunstância, não só nos negócios que vocês estão criando, mas na vida. Obrigado. É isso. Para me despedir, eu também agradeço, obviamente, a oportunidade. Convido todo mundo para curtir a página da Compostei lá no Instagram. A gente precisa expandir e é isso, precisamos de muita gente engajada para isso. Assim. E fazer um comentário final assim, sobre a pergunta do Michael. Os ODS certamente são um plano de fundo, né? Mas desde antes da consolidação deles já existem diversos movimentos que propõem iniciativas sustentáveis e tal. E um que eu recomendo muito
é a permacultura. A permacultura é um norte para mim, é um norte para o Grupo Muda, que é a minha grande escola. E os princípios da permacultura são princípios muito valiosos, assim, para mim, para a gente na Compostaí. Recomendo muito que quem tiver curiosidade busque conhecer um pouco mais sobre a permacultura. Como é que é, William? Deixa eu escrever aqui. Ou então escreve no chat, por favor, para aí a gente ter corretamente. Mas, no mais, é isso. Eu agradeço a oportunidade. Dizer que empreender é um desafio enorme, exige coragem e acho que, acima de tudo, propósito, né? Que quando você tem propósito, você tem a força para encarar qualquer parada. E são muitas paradas. Tem uma pergunta da Joana, que eu não sei se eu entendi direito, quais as redes, né? Não sei se... não entendi direito, Joana. Você está... Giovana, né? Deve ser queria o endereço, o William já passou aí, né? É isso, pessoal. Muito obrigado, então. Parabéns aqui aos nossos convidados. Agradeço muito a participação de vocês, a contribuição conosco. E, assim, eu peço que o professor que está coordenando, né? O professor Celso, possa fazer um encerramento, né? Ok. Boa noite a todos. Agradeço inicialmente a todos que estiveram aqui presentes, todos os alunos ou não que estiveram aqui. Agradecer em especial aos engenheiros William Rest, a Érica Carvalho e ao engenheiro e professor Flávio Nogueira. Mas foi uma excelente palestra que estou fazendo aqui. O tema mais em voga que nunca, né, nas nossas ODS da ONU 2030. Meus sinceros agradecimentos a todos e vou encerrar aqui então a nossa apresentação, a nossa live de hoje, ok? Todo mundo que escreveu no link de presença irão receber os seus certificados, bem como os palestrantes que aqui estiveram, ok? Meu muito obrigado, mais uma vez, em nome da Universidade de Almeida, e até a próxima a todos.